Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa primeira aula de análise combinatória. Vamos começar realmente o assunto de hoje, é o princípio, a primeira parte é princípio aditivo. Eu vou tentar usar aqui esse quadro aqui virtual. Vamos ver aqui como é que vai ser. Então a definição 1, que não é ainda o princípio aditivo. Vamos usar esse símbolo #A para representar o número de elementos do conjunto A, ou seja, o nome disso é cardinalidade de A. Então vamos fazer aqui esse primeiro exercício, esse exemplo 1. Suponha que na disciplina de análise combinatória existem 3 listas de exercícios. A primeira contém 15 exercícios, então vou chamar de, digamos que um conjunto A. Eu tenho um conjunto A que a cardinalidade dele é 15. Eu tenho um conjunto B, que é o que? A segunda lista de exercícios contém 18 exercícios. Então a cardinalidade de B é 18. Eu tenho uma terceira lista de exercícios que contém 14 exercícios. Eu vou chamar de C. A cardinalidade de C é 14. Então a pergunta vem agora. De quantas maneiras um estudante pode escolher um exercício para resolver? Se a gente tem 3 listas de exercícios, a primeira com 15, a segunda com 18 e a terceira com 14, de quantas maneiras o estudante pode escolher um exercício para resolver? Então o estudante pode escolher um exercício da lista A, então são 15 opções, ou o estudante escolhe um exercício da lista B, que são 18 opções, ou o estudante escolhe um exercício da lista C, que são 14 opções. Então, no total, fazendo essa conta, dá 47 opções para o aluno escolher. Então, aqui nós acabamos de usar o princípio aditivo. Está aqui a definição. 2 é o princípio aditivo. Sejam A e B conjuntos finitos e disjuntos. Isso aqui é muito importante. Então, a cardinalidade da união de A, união B, é igual à cardinalidade de A mais a cardinalidade de B. Claro que isso funciona para 2, 3, 4, N conjuntos, desde que eles sejam finitos e disjuntos. E no caso anterior, nós tínhamos 3 conjuntos finitos e eram disjuntos. 3 listas de exercício, cada lista tinha questões diferentes. Vou abrir aqui o software para executar o comando. Está aqui toda a nota de aula, a solução está escrita. E para executar, a gente vem no campo aqui e aperta Shift Enter, que ele retorna a resposta. Então vamos voltar aqui para o quadro e vamos seguir com o assunto. O próximo tópico é o princípio multiplicativo. Vamos tentar resolver um exercício, o exemplo 2, e depois a gente formaliza a noção do princípio multiplicativo. Então, o exemplo 2 diz o seguinte: quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem, dado que a gente está usando a base 10. Então, vamos fazer aqui um desenhozinho com 3 espaços. Então, vamos tentar resolver esse problema da esquerda para a direita. Então, veja só, se ele precisa ter 3 algarismos, inicialmente, tem que ser distinto, mas vamos se preocupar que são 3 algarismos, aqui estão os 3 espaços. O primeiro aqui da esquerda para a direita não pode ser 0, certo? Senão o número vai ter apenas 2 no máximo, se tivesse mais 0. Então, já que ele não pode ser 0, para essa primeira entrada aqui nós temos 9 opções no lugar de 10. De 0 até 9 menos o 0, temos 9 opções. Na segunda opção, na segunda entrada aqui, na casa das dezenas, esse número aqui só não pode ser igual ao anterior. Então, dos 10 opções que a gente tinha aqui, eu não posso usar o que foi escolhido aqui. Então, tenho 9 opções de novo. E na terceira entrada pode ser qualquer... estamos usando aqui que eles são distintos, certo? Por isso que aqui ficou 9. Se não tivesse essa restrição, teríamos 10 opções aqui.
mas por serem distintos, temos 9. E na terceira entrada aqui, que é o da unidade, esse número que vai aparecer aqui não pode ser igual a nenhum dos dois anteriores. Então, de 10, eu subtraio 2, sobra 8. Então, a resposta é a multiplicação desses três números. Vamos abrir aqui o software. Está aqui o princípio multiplicativo, o exemplo, a solução. E, ao executar o comando, obtemos 648. Então, aqui a resposta é 648. Então, agora que já resolvemos o primeiro problema que usa o princípio multiplicativo, vamos formalizar ele. Agora vamos formalizar a noção do princípio multiplicativo. Suponha que um procedimento pode ser quebrado em duas tarefas. Se existem n maneiras de fazer a primeira tarefa e n maneiras de fazer a segunda tarefa depois que a primeira estiver feita, então existem n1 vezes n2 maneiras de fazer o procedimento. Então note que no exemplo anterior a gente usou esse princípio e eram quebramos em 3 tarefas. Esses princípios normalmente são anunciados com duas partes, 2 tarefas, mas eles valem para n, desde que seja finito, para n tarefas. Então aqui a gente quebrou em 3 tarefas. Então a primeira tarefa foi escolher a entrada aqui da centena. Uma vez escolhida a entrada da centena, temos a segunda tarefa, que é escolher a entrada da dezena. Uma vez feito essa escolha, temos uma terceira tarefa, que é escolher a entrada das unidades. Então vamos seguir aqui com mais exemplos. Os conceitos eram apenas esses dois para hoje, que é o princípio aditivo e o multiplicativo. A questão agora é resolver mais problemas para exercitar, que às vezes eles são complicados. Então temos aqui um exemplo com placa de automóveis. As placas dos automóveis eram formadas por 3 letras, incluindo o K, o Y e o W, seguidas por 4 algarismos. E a pergunta é, quantas placas podiam ser formadas? Então veja, a gente tem 3 entradas aqui que são para letras. E depois são 4 entradas para números. Note que não tem restrição alguma de repetição, aqui pode repetir tudo à vontade. Então esse começo aqui, a letra, temos 26 opções para a primeira entrada aqui, de A até Z. Uma vez feita essa escolha, temos novamente 26 opções. Uma vez feita essa escolha, de novo 26 opções. Agora aqui são números de 0 a 9. Então, feitas essas 3 escolhas, temos 10 opções aqui para escolher um número entre 0 e 9. Aqui mais 10 e aqui mais 10 opções. Então a resposta é o que? 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Eu não vou fazer essa conta na mão, vou usar o programa aqui com vocês. Está aqui, o exemplo 3, a solução está aqui. E executando no Shift e Enter, temos essa resposta aqui. É um número grande, não vou nem falar isso aqui. Então vamos para o próximo exemplo. O exemplo 4 diz o seguinte: sejam A e B dois conjuntos com a cardinalidade de A igual a M, a cardinalidade de B igual a N. E a pergunta é, quantas são as funções f de A em B? É a letra A. E a letra B é quantas são as funções injetoras. Então eu vou separar aqui o quadro no meio, mais ou menos, para resolver, letra A e B. Então vamos ver aqui a letra A. Então temos um conjunto A
m elementos. Temos aqui um conjunto B com n elementos. Então veja só, a pergunta é quantas são as funções? Não tem restrição nenhuma, se é injetora, objetora. Então o primeiro elemento de A pode ter qualquer imagem. A imagem do primeiro pode ser o primeiro de B, pode ser o segundo, pode ser o terceiro, pode ser o enésimo elemento de B. Então para o primeiro elemento de A temos n opções para a imagem, né, para o valor f do primeiro elemento. Vou escrever aqui o f de 1. Pode ser qualquer imagem. O f de 2 também pode ser qualquer imagem aqui, então a gente multiplica por n. O f de 3 pode ser qualquer imagem, então vezes n. Isso vai até o mésimo termo aqui. Termo não, mésimo elemento. Pode ter qualquer uma dessas n imagens. Então isso aqui, ó, são m termos. E a resposta é n elevado a n. Então vamos agora resolver o item B, que é uma pergunta parecida, mas tem a restrição das funções serem injetoras. Então observe o seguinte. Primeiramente, temos que ter mais, temos isso aqui, né? O n tem que ser maior ou igual ao m. Porque temos que ter mais opções de imagem do que de domínio. Se aqui fosse mais, se esse conjunto aqui, né, m, fosse maior do que n, ia chegar um momento que não teríamos opções de imagem. A função deixaria de ser injetora. Então, impondo essa restrição, vamos fazer o mesmo esquema aqui. Conjunto A vai de 1 até m. O conjunto B vai de 1 até n. Então a imagem do primeiro elemento, isso aqui só é para representar a quantidade, porque ele não fala que os conjuntos são de os números 1 até m, mas só a quantidade de elementos. Então eu fiz isso para ilustrar o primeiro, o segundo, o terceiro elemento. Então a imagem do primeiro elemento pode ser qualquer uma dessas n opções. Uma vez escolhida a imagem do primeiro, digamos que foi o 2, a imagem do segundo elemento pode ser qualquer uma dessas menos a imagem do primeiro elemento. Então aqui sobra n-1 opções. Uma vez feita essa escolha, para o terceiro elemento, vamos ter n menos 2 opções. E assim vai até quanto? N menos m mais 1. Para poder usar todo o domínio, todos os m elementos. Porque aqui, na verdade, pode ser reescrito assim, né? N menos m menos 1. Isso é igual a isso. Que aqui eu posso olhar como n menos 0, n menos 1, n menos 2 até n menos m menos 1 e dá m termos. E essa aqui é a resposta. Essa aqui é a resposta do item B. Então tá aí mais uma vez o princípio multiplicativo sendo usado. O procedimento no caso foi quebrado em bem mais tarefas do que apenas 2. Então vamos agora para o último exemplo. A pergunta é parecida com o segundo exemplo, se eu não me engano, que é quantos são os números naturais pares. Quer dizer, antes não tinha isso, né? A pergunta era, quantos são os números naturais que se escrevem na base 10 com 3 algarismos distintos? Agora a gente está colocando essa restrição de serem pares. Deixa eu pintar isso aqui. Agora temos essa restrição. Então aqui mais uma vez a gente vai colocar 3 tracinhos para representar o algarismo da centena, da dezena e da unidade.
e vamos pensar um pouco aqui em como resolver, né? A gente pode começar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Da outra vez foi uma boa ideia começar da esquerda para a direita. Vamos tentar fazer isso agora. Então aqui a gente tem quantas opções? 9, porque o 0 não pode. Depois 9, porque só não pode ser igual ao anterior. E aqui depende, né? Porque quantos números pares já foram usados? Porque se já foi usado 2 números pares aqui das 5 opções só vai sobrar 3. A gente não tem esse controle. Essa ideia aqui não é muito interessante. É possível fazer, mas vai ser muito trabalhoso. Vai ter que quebrar em muitos casos. Melhor a gente voltar e começar da direita para a esquerda, então. Então, para essa opção aqui, podemos escolher entre o 0, 2, 4, 6 e 8. São 5 opções. Mas aí, se a gente não restringir nada, vamos ter mais um problema aqui, porque a gente tem que separar se o 0 foi usado ou não. A gente pode quebrar em 2 casos. Botar um primeiro caso aqui, onde o número 0 vai ser usado. E o segundo caso, onde o número 0 não vai ser usado. Aqui eu vou usar o 0, então vou ter uma opção de escolher o 0. E o número já vai ser par. A gente só precisa se preocupar agora com a restrição deles serem distintos. Então, um número foi usado aqui. Aqui eu tenho agora 9 opções. E aqui eu tenho 8 opções. Agora o 0 não vai ser usado. Eu vou escolher o 2, 4, 6 ou 8. Então eu tenho o quê? 4 opções aqui. E o 0 não foi usado. Aqui eu vou ter quantas opções? De 10 eu não posso usar nem o 0, nem o que foi usado aqui. Então eu tenho 8. E aqui eu nem posso usar o que tiver aqui, nem o que tiver aqui. Então de 10 eu tenho 8 opções. Então se eu somar isso aqui, 9 vezes 8, mais 8, vezes 8 vezes 4, é a minha resposta. Opa, tá faltando um 8 aqui. Essa é uma solução. Outra opção seria o quê? Bem, pessoal, outra opção seria, para resolver esse problema, fazer o seguinte. Resolver ignorando essa questão de serem pares, que é o caso do exemplo que a gente já resolveu, que ficou 9 vezes 9 vezes 8, e subtrair dos casos em que o número é ímpar. Porque se eu pegar todos os casos e subtrair os casos que são ímpares, vai sobrar os pares. Então aqui para a última entrada aqui eu tenho 5 opções, pode ser o 1, pode ser o 3, pode ser o 5, pode ser o 7, pode ser o 9. Então eu tenho 5 opções. Aqui nem pode ser o 0, nem o que foi escolhido aqui, então temos 8. E aqui não pode ser nenhum desses dois aqui, né? Então temos 8 opções. Então quando eu fizer essa conta aqui, eu vou chegar na mesma resposta disso aqui. Então vamos executar essa conta aqui no software Sage. Está aqui, ó, 5 vezes 8 vezes 8, né? Subtraindo de 648. Então o resultado é 328. E a outra conta que a gente estava fazendo é o que? 9 vezes 8 mais 8 vezes 8 vezes 4. Então 9 vezes 8 mais 8 vezes 8 vezes 4. E temos aqui a mesma resposta. Então chegamos ao final da nossa primeira aula.